O TH Entrevista dessa semana convidou a analista de carreiras do IEL, a Francine Ferro, para conversar com você, jovem que quer ingressar no mercado de trabalho, sobre como elaborar um currículo competitivo. Francine, qual é o público-alvo do Instituto? Olá, Tayane. Olá a todos que nos assistem. Então, o IEL, ele tem a responsabilidade, a missão de trazer oportunidades de primeiras experiências no mercado de trabalho para aquele jovem que deseja ingressar, que precisa ter as suas experiências, mas não sabe muito bem como agir. Então, nós temos 2 programas, que é o programa de estágios e o programa de jovem aprendiz. E os 2 trazem essas primeiras oportunidades. Então, o jovem que está no ensino médio, né, a partir dos 16 anos, às vezes nem imagina que tem essa oportunidade de ingressar no mercado já. Exatamente. Muitas pessoas acreditam que o estágio ele só ocorre a partir daquele momento que eles estão na faculdade, que eles estão cursando algo, mas a nossa lei de estágio, ela traz que a partir de 16 anos, qualquer pessoa que esteja matriculado e frequentando alguma instituição de ensino, que pode ser ensino médio, ensino técnico, ensino de graduação, de pós-graduação, ele está apto para realizar estágios. Quem se interessar, eu tenho 16 anos, nunca trabalhei e nem sei por onde começar, qual função que eu poderia ocupar. Procura o IEL e lá ele vai encontrar o quê? Isso. Na comodidade de casa, ele pode entrar no nosso site, que vai ser destinado para o Sistema Nacional de Estágios. Lá no site ielual.com.br, o jovem entra, é destinado para o site, realiza o seu cadastro e já consta no nosso banco de alunos para poder concorrer a ofertas de estágio. E como essa pessoa que quer entrar no mercado pode elaborar um currículo competitivo para ter mais chances de conseguir a vaga? Então, esse público, ele ainda não tem manejos no mercado de trabalho, ele não sabe muito bem o que colocar. Nós temos alguns pontos-chave que nós, como recrutadores, abrilhantamos os olhos quando a gente vê esses pontos-chave. Então, é simples, nos dados pessoais, colocar sempre dados atualizados, porque muitas vezes a gente tem interesse naquele candidato, mas o telefone mudou, não tem mais o WhatsApp. Então, deixa sempre os dados pessoais atualizados. O objetivo, é muito comum o jovem colocar objetivos muito soltos. Sabe aquele objetivo? Crescer junto com a empresa, que parece um Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Já está defasado. Já está defasado. Então, clichês não cola. É importante ele colocar realmente qual é o seu objetivo. Então, o que é que ele tem para oferecer para essa empresa? O que ele objetiva naquela empresa, naquele cargo, naquelas atividades? Como também fala-se muito em relação às experiências. Muitos jovens queixam-se que as empresas solicitam que eles tenham experiências. O que não é o caso desse público que ele está iniciando no mercado de trabalho. E como ele pode compensar as experiências que ele ainda não possui? É importante colocar, por exemplo, conhecimentos específicos, que o público jovem ele tem de uma maneira muito mais fácil. Então, manejo com a internet, manejo com pacote Office. As empresas têm solicitado muito conhecimento em Word, em Excel. Então, muitas vezes o aluno pensa, eu sou aluno da área de saúde, eu não preciso colocar que sei, por exemplo, Excel. E aí se engana, porque muitas vezes a empresa precisa para que o estudante ele realize os seus atendimentos supervisionado e atualize, por exemplo, planilhas. Então, conhecimentos básicos e intermediários em informática são muito importantes para poder constar nesse currículo. E falar também o que a gente chama de soft skills, que são as habilidades comportamentais. Então, quais habilidades comportamentais que esse jovem possui? O que é que ele tem de bom? Ele é uma pessoa mais concentrada? Ele é uma pessoa mais comunicativa? Coloca esses pontos comportamentais também no seu currículo, porque muitas vezes é aquilo que o recrutador, ele que tem um tempo muito curto para poder captar esse estagiário, esse candidato. Então, quando ele vê essas qualidades, é como um cartão de visita. É um cartão de visita que atrai. Então, se eu tenho um bom cartão de visita, vai ser importante para que eu convide a esse aluno
para realizar uma entrevista comigo, para realizar um processo seletivo. Gera um interesse já no contratante. Gera um interesse no contratante. Como também é importante colocar as informações realmente pertinentes. Às vezes ele enche o currículo com informações. Era isso que eu ia perguntar, porque às vezes a pessoa tem uma ideia que se eu fizer um currículo enorme, com vários cursos, várias informações, chame mais atenção, mas talvez o contratante prefira quem é mais objetivo. Isso, é preciso ser assertivo. Então, aquela vaga que eu estou pleiteando, fica de olho nas atividades. As ofertas de estágio de emprego, elas têm a descrição das atividades. Então, dentro daquelas atividades, o que é que eu posso oferecer? O que é que eu tenho para oferecer? É interessante, por exemplo, às vezes a gente vai fazer um processo seletivo de alguém do curso de administração. E ele vai atuar no setor financeiro da empresa. E, por vezes, eu pergunto, olha, quais são tuas habilidades? Qual área você deseja atuar? E ele fala. E eu pergunto também, qual área que você não deseja de forma alguma atuar? E ele vai e fala na área financeira. E as atividades estavam descritas lá. Então, faz uma análise das atividades, vê se interessa, se tem algo para poder promover para essas atividades. Se sim, aproveita a oportunidade no momento de entrevista e antes mesmo, na elaboração do currículo, para falar o que você pode doar, né? O que você pode contribuir para essas atividades que a empresa está solicitando. Existe um incentivo também para a empresa contratar esse jovem que ainda não foi inserido no mercado? Sim, existe um incentivo, né, a sensibilização, porque é um ganho muito grande para essa empresa. Ela vai estar aderindo para o seu local de trabalho um jovem que ele vai estar recebendo os conhecimentos atualizados, uma pegada maior de inovação, o jovem que tem essa pegada mais tecnológica. Então, ele vai estar inserindo na sua empresa essa diversidade, uma pessoa com os conhecimentos bem fresquinhos. Francine, nós temos números do IEL, assim, de quantos jovens já foram incluídos no mercado a partir do Instituto? Olha, nós temos centenas de jovens que no momento estão inseridos. Para você ter uma noção, hoje nós temos em curso mais de 80 ofertas, mais de 80 oportunidades, entre abertas e entre sendo finalizadas, de oportunidades só de estágio, além de outras dezenas de jovens aprendizes. E são todas as áreas? São todas as áreas. Desde o ensino médio até pós-graduação, nós temos ofertas de estágio. Bacana. E tem algo mais importante que você gostaria de falar para esses jovens que estão assistindo? Tem sim. É muito importante esse jovem que queira ingressar, aproveita o tempo de ociosidade, esse tempo que você está ingressando ainda, que não sabe muito bem o que fazer. Faz cursos. Hoje a internet é tão democrática, então nós temos muitos cursos, inclusive gratuitos. Faz cursos na área de informática, pensa também na minha área, que eu vou cursar algo. O que é importante que eu tenha? Será que é algum programa específico? Será que é algum curso específico? Então, hoje nós temos uma democratização muito maior. Vai lá, dá um passo à frente, vê o que teus colegas estão fazendo e dá um passo além. Porque certamente você vai ter muito mais possibilidades. A empresa, ela está sim de olho naquele aluno e ela muitas vezes ela tem uma visão futura. Ela diz, olha, eu quero esse estagiário, mas eu tenho pretensão de moldá-lo para que ele fique, para que ele permaneça no nosso quadro efetivo de funcionários. Que cresça dentro da empresa, né? Que realmente cresça dentro da empresa. E que não seja só o clichê que muitas vezes colocam, né? Eu quero crescer na empresa, mas que ele mostre como ele quer crescer. Quais são as ferramentas que ele pode levar para realmente crescer e colaborar nessa empresa. Subir de cargo e permanecer. Subir de cargo e permanecer, que é um interesse muito grande das empresas. Hoje elas não têm o estagiário como mero estagiário. Elas visualizam esse estagiário que já tem, inclusive, uma pegada maior de liderança, realmente de proatividade, que chega lá e faz, que traz ideias, que traz inovação. Então, as empresas, elas estão muito abertas para isso. Bacana. Então, está aí as dicas para o jovem que quer ingressar no mercado de trabalho. Esse foi o TH Entrevista dessa semana.